Olá, Crismandos, boa tarde, bom dia, boa noite, depende do horário que vocês vão assistir esse vídeo. Eu me chamo Letícia e juntamente com Fátima ficamos responsáveis por ministrar essa formação de hoje, né? Essa formação que tem um tema muito importante que se chama Deus nos chamou. Na verdade, Deus nos chama, né? A todo instante. E antes de falar qualquer coisa, né, sobre esse assunto tão importante, eu quero pedir para que invoquemos juntos o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom, vamos começar, né? Agora preparados, invocados pelo Espírito Santo, vamos começar essa formação. Bom, gente, Deus nos chama, né? Para começar, vocês foram chamados a estarem aqui, né? Então, graças a Deus, vocês responderam positivamente ao chamado do Senhor, né? E como vocês foram chamados, né? Esse chamado, ele pode vir de diversas formas, ele pode ter chegado de diversas formas para você. Pode ter chegado por um pai, por intermédio de uma mãe, de um amigo, de uma amiga, de um irmão, ou de um desejo muito íntimo que nasceu lá dentro de você, né? Esse desejo que às vezes a gente nem sabe explicar, mas é uma sede que a gente tem, né? Uma sede de nos preencher, de nos completar, de conhecer a palavra do Senhor, né? De viver conforme a sua vontade. Então esse anseio brotou dentro do coração de vocês, né? Ou de outra forma, como vocês foram chamados, e vocês vieram até aqui. Então Deus nos chama, né? E outra coisa importante, não é só o chamado de Deus, mas a resposta. Vocês disseram sim, poderiam ter dito não, né? Porque nós temos o livre-arbítrio, mas graças a Deus vocês disseram sim. Então, para todo chamado, nós temos uma resposta. E vocês disseram sim, né? Muito importante. Vamos falar hoje sobre vocação. O que quer dizer vocação? Vocação é o chamado de Deus para que nós sirvamos na sua obra, né? É interessante que nós temos uma vocação universal. O catecismo da Igreja Católica, ele nos ensina da seguinte forma: todos os homens são chamados ao mesmo fim, o próprio Deus. Então todos nós, independentemente de quem quer que seja, somos chamados para um fim comum. Qual é o fim comum? O próprio Deus. Continua. Existe certa semelhança entre a união das pessoas divinas e a fraternidade que os homens devem estabelecer entre si, na verdade e no amor. O amor ao próximo é inseparável do amor de Deus. Olha que coisa importante. O amor ao próximo é inseparável ao amor de Deus. Eu não tenho como falar que amo a Deus e não amo ao meu próximo, né? O catecismo nos ensina que esse amor é indissociável, né? Eles estão juntos, não tem como, é inseparável, né? Voltando à vocação, essa é a nossa vocação universal. O nosso fim é Deus, né? Mas cada um tem uma vocação individual. E é muito importante frisar que todos nós temos uma vocação. Ninguém nasce sem uma vocação, sem um chamado.
Deus nos chama à existência da vida com um propósito. E é muito interessante porque esse propósito, o propósito da minha vida, né, o meu chamado, o seu chamado, ele é único, certo? Não existiu, não existirá e não existe ninguém com o chamado que Deus tem, que Deus fez para a sua vida. A sua vocação, ela é única, certo? Então, é muito importante que você exerça a sua vocação, certo? Letícia, mas como? Meu Deus, eu não sei qual é minha vocação. Calma, tenhamos calma, né? Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31, vamos abrir a Bíblia para ler juntos, certo? Paulo, instruído pelo Espírito Santo, ele diz o seguinte: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Paulo aqui, ele fala em dons, mas vamos utilizar como analogia a palavra vocação, certo? Então, nós devemos procurar com zelo as nossas vocações e Deus nos mostrará um caminho mais excelente, certo? E o que é procurar com zelo as nossas vocações? Procurar com zelo é procurar com carinho, com cuidado, com amor, atento, certo? Ao chamado de Deus. Vocês estavam atentos, graças a Deus, ao chamado dele, quando ele chamou vocês a participar da Crisma. Então isso já mostra que vocês estão atentos e que assim continue, que dia a dia nós estejamos atentos para ouvir o chamado do Senhor, certo? É muito importante. Também é importante dizer, certo, que o nosso chamado, de quem quer que seja, a nossa vocação, ela não é uma vocação voltada para nós mesmos, certo? O nosso chamado, ele não é voltado para nós mesmos. Ele é voltado para os outros, certo? A nossa vocação, ela está ligada aos outros. A nossa história, ela não é construída sozinha, certo? E por ela ser voltada para os outros, nós temos que procurar ela com zelo, né? Como Paulo nos ensina, instruído pelo Espírito Santo, certo? Então nós devemos, com carinho, com paciência, procurar a nossa vocação, estar atento à nossa vocação, certo? Outra coisa que é muito importante frisar é que a nossa vocação, o nosso chamado, ele não está separado da nossa vida pessoal, profissional, social, familiar, certo? É muito importante deixar claro que o chamado de Deus, ele é único, ele faz parte. Eu não posso falar, eu tenho uma vida religiosa, eu tenho uma vida social, uma vida profissional. Não, isso não existe. Quando Deus nos chama, Ele chama para que a gente aplique, certo? Os seus desejos, os seus anseios em todos os caminhos que nós estamos trilhando. Seja um caminho familiar, seja um caminho profissional, seja um caminho social. Deus nos chama para que a gente trilhe em conjunto com os seus princípios, com as suas vontades, a todo momento, certo? É muito importante. Como exemplo de vocação, nós temos alguns exemplos grandiosos, né? Exemplos importantíssimos, a começar pelo Senhor Jesus, né? Jesus teve uma vocação muito importante, né? Ele veio ser o nosso Salvador, né? Ele morreu por nós, pelos nossos pecados, né? Para que nós vivêssemos, não andássemos mais na morte, né? Então, essa foi a vocação de Jesus, né?
A vocação de Jesus nós podemos ler em Lucas como exemplo. Vamos abrir a Bíblia e Lucas capítulo 4, versículo 18 ao 19. Diz o seguinte: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos e restaurar da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Olha a vocação de Jesus. A vocação de Jesus era evangelizar os pobres. Ele teve esse chamado de Deus e ele aceitou, ele fez isso. Ele evangelizou os pobres. Curar o coração quebrantado, certo? Ele curou vários corações, certo? A pregar liberdade aos cativos, aos que estavam presos, né? Presos, gente, não apenas em uma prisão física, mas uma prisão psíquica, certo? Uma prisão de emoções. Ele deu liberdade a essas pessoas, né? Restaurar a visão dos cegos, os que não viam também, tanto fisicamente quanto emocionalmente, né? Ele restaurou a visão, põe em liberdade os oprimidos e anunciar, né, o ano aceitável do Senhor, né? Anunciar o Senhor acima de tudo. Outro grande exemplo de vocação, nós podemos falar de Maria. Vamos abrir Lucas capítulo 1, versículo 31, que diz o seguinte: o anjo aparece para Maria e diz: e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Olha só, olha o chamado importante de Maria. Maria foi chamada para ser mãe do Salvador, protetora. E Maria disse o quê? Maria disse sim. Maria estava atenta ao chamado e Maria aceitou a sua missão, né? Outro exemplo importante é o de José. Vamos para Mateus, capítulo 1, versículo 20. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Olha só. Olha o chamado que José teve. José teve o chamado de aceitar Maria e ser pai adotivo do Senhor, né? E o que foi que José fez? José estava atento e José aceitou a esse chamado, a essa vocação, né? Que foi única, nenhuma outra pessoa desempenhou essa vocação que Deus incumbiu a José. Por isso é tão importante que nós estejamos atentos, que nós estejamos abertos, preparados para servir, para aceitar o chamado do Senhor. Tudo bem? Espero que tenha esclarecido algumas coisas e quem vai continuar na formação é Fátima, tá? Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Fátima e como a Letícia falou, hoje nós ficamos responsáveis por ministrar o encontro de hoje, né? Com o tema Deus nos chama. Eu vou abordar aqui 3 dimensões à vocação, certo? As 3 é a vocação à existência, vocação humana e vocação cristã. Bom, a vocação à existência, ela é o chamado à vida. É o dom
que Deus nos dá de viver, certo? E como ser grato a esse dom da vida? Servindo a Deus. Servindo a Deus por meio de Cristo, certo? Aos irmãos. E uma das coisas que eu fiquei assim maravilhada foi descobrir que nós somos uma criação de Deus perfeita. Aos olhos do Pai, nós somos perfeitos. E uma das maiores obras foi o homem. Como diz aqui no Catecismo 355, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Está em Gênesis capítulo 1, versículo 27. O homem ocupa um lugar único na criação, ele é a imagem de Deus. Em sua própria natureza, une o mundo espiritual e o mundo material. É criado homem e mulher, Deus o estabeleceu em sua amizade. Continuando, no 356, diz aqui, de todas as criaturas visíveis, só o homem é capaz de conhecer e amar seu Criador. Ele é a única criatura na Terra que Deus quis por si mesmo. Só ele é chamado a compartilhar, pelo conhecimento e pelo amor, a vida de Deus. Foi para este fim que o homem foi criado. E aí reside a razão fundamental da sua dignidade. Bom, aqui já diz tudo, né? Então, como usufruir desse dom da vida? Seguindo a Cristo. Cristo, eles nos chamam para segui-lo, para evangelizar. Então, daí vem a nossa vocação. Parte do chamado, vem de primeiro o chamado de Deus, da liberdade de Deus que nos chama, e logo em seguida, para concretizar, vem a nossa acolhida, o sim. Então, a partir daí vai haver a concretização, a realização da obra. Nós faremos parte da obra de Deus, da obra da criação, de continuar a espalhar o amor por todas as criaturas. Bom, e agora, falando um pouco agora da vocação humana, a vocação humana, ele se trata do nosso ser, de cuidar de nós, de termos o conhecimento, quem somos nós, como pessoa, em comunidade, certo? E para isso, como diz aqui, um exemplo disso é a autenticidade, liberdade, responsabilidade, a conviver, o serviço e o amor, certo? Mais uma vez, eu até repito aqui, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, como um dos motivos, assim, que eu vejo que Jesus Cristo veio à Terra por meio de Maria, ele não veio no seu cavalo alazão, na sua riqueza, porque Deus é rico, né? Nossa, não tem nem comparação, ele tudo pode. Mas ele quis vir como? Humildemente, ele quis vir numa família pobre, ele quis mostrar que não precisa de muito para ser importante, entende? Para Deus. O que importa para Deus é o nosso coração, é nossa liberdade, a nossa... Ele não é invasor, certo? Ele não é invasor. De maneira nenhuma, Deus, ele vai te obrigar a alguma coisa. Então, a vocação humana, como diz aqui, essa é a primeira resposta do homem a Deus, que o convida a realizar-se como pessoa. E entrando na vocação cristã, que esse é justamente que vem, é um compromisso batismal, certo? É o chamado à santidade. Por que ser santo? Porque, como somos semelhantes a Deus, Deus é santo e nos pede e nos chama para ser santos também. Me vem aqui na mente uma frase que São João Paulo II ele dizia:
Santo é aquele pecador que nunca desiste. Então, todos os dias da manhã, com a vocação à existência, a vocação, o dom da vida, todos os dias temos que procurar a ser santos. Ah, mas como? Gente, temos que ser mais semelhante a Jesus Cristo, né? Perdoar, amar, não criticar, não jogar pedras. É dessa forma que é um dos caminhos para a santidade, certo? Porque isso também, a santidade, nos pede para servir. Servir a comunidade, servir a igreja, em casa, no trabalho, na faculdade, no curso, aonde você esteja, certo? No estado de vida que você hoje se encontra. Bom, então é pelo batismo que somos chamados a ser filhos de Deus, a seguir a Jesus Cristo. A vocação cristã é fundamental, pois não se recebe outro sacramento que antes, como diz assim, não se recebe outro sacramento se antes não tiver sido batizado, certo? Por exemplo, para o sacramento do matrimônio, tem que ser batizado, porque tem que ser reconhecido filho de Deus. Para a ordem, que é padre, religiosos, que é freira, o papa, o bispo, toda essa vocação cristã, que é por meio da fé, ele tem que ser primeiro batizado. E é interessante na vocação cristã que ele fala que temos que dar testemunhos de fé. Então, a fé é você acreditar naquilo que praticamente não se vê, né? Que você não toca, mas de coração você tem que acreditar. Então, é esse acreditar, essa fé, esse desejo enorme que você vai dizer o seu sim e servir. Eu vejo aqui, abrindo em Mateus, capítulo 16, versículo 15, ele diz assim, deixa eu ver aqui. Ele nos chama: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A fé, ele nos faz acreditar em um Deus maravilhoso, misericordioso, bondoso. Então, a vocação cristã é evangelizar. Nossa missão é evangelizar. E para finalizar, eu quero finalizar aqui. Isso é uma prévia, certo? Porque o vídeo, para não ficar muito longo. Para finalizar, eu quero que vocês abram aí a Bíblia, em João. João capítulo 15, versículo 16. Que diz assim, 15, 16. 16. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vão e deem frutos e que esse fruto não se perca. É isso. É uma caminhada à santidade, certo? Que Deus nos chama. Nossa vocação é viver em harmonia, viver conosco mesmo bem, chamados também a serviço, o serviço na comunidade, como eu tinha dito, o serviço na família, onde você se encontra hoje. E eu gostaria até que vocês dessem uma pesquisada no catecismo, que vai falar um pouco mais, certo? Vocês poderiam anotar no catecismo, no catecismo 1533, certo? Anotem aí. Chamado à santidade, 1533, a vocação ao amor, 1604,
A moral e o bem, 19,54. A castidade, 23,48. A comunhão e o conhecimento de Deus, 31. Se vocês leem, tem um aplicativo do catecismo. Se vocês leem, vocês vão se aprofundar um pouco mais nesse tema e podemos discutir no grupo, certo? Para o vídeo não ficar muito extenso ou cansativo, então eu espero que vocês tenham um pouquinho de compreensão, tenham tido um pouco de compreensão com relação à vocação. E a gente finaliza por aqui, certo? Estamos reunindo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.